大家好，欢迎来到我们的视频. Olá a todos, bem-vindos ao nosso vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 5 coisas que eu gosto muito da China. Então, primeiramente eu quero explicar que não é um ranking, não é da coisa que eu mais gosto para a coisa que eu menos gosto. E também quero explicar para vocês que esse é um vídeo muito de opinião própria. Pode ter alguém que já teve uma experiência na China e falar assim: Ah, Lucas, mas eu morei na China e lá não tem isso, não teve isso que você falou. Então, é de acordo com a minha opinião no lugar que eu morei. Só lembrando, vou pedir aqui agora um mapinha, eu morei perto de Pequim, a 1 hora de Pequim, numa cidade chamada Shijiazhuang, uma cidade considerada pequena na China, com mais de 11 milhões de habitantes. Então, você vê como é que é o nível de ser considerado pequeno ou não na China. Enfim, tem uma frase muito famosa dos estrangeiros sobre a China, que é o seguinte: com uma semana, você conhece a China. Com um mês, você tem uma opinião sobre a China. E com um ano, você percebe que você não sabe nada sobre a China. O que eu quero dizer com isso? Que, apesar de eu ter passado todo esse tempo lá, existem muitas e muitas coisas que eu ainda não explorei. Existem muitos lugares que eu não fui, existem muitas pessoas que eu não conheci, e a China ela é tão rica nesse sentido que ainda dá para conhecer muito mais. Quando você chega lá no primeiro momento, você acha, já sei tudo sobre a China é assim e tudo mais. Só que com o tempo, você vai percebendo que tem muito mais coisa que você não sabe e parece que essas coisas são infinitas, sabe? Parece que eu estou sempre aprendendo mais sobre a China, sempre aprendendo mais e mais e mais e mais e mais. Enfim, é uma coisa que só vai acabar quando eu vier a falecer. E morreu. Porque eu estou sempre aprendendo mais coisas sobre a China. Através dessa frase, eu quero trazer um pouco para esse vídeo de hoje. Por quê? Porque eu vou falar 5 coisas que eu gosto na China. Daqui a 5 anos, muito provavelmente existem mais coisas que eu gosto mais ou menos que me chamaram a atenção. Então, se você conhece um pouquinho da China, provavelmente você gosta de uma coisa. Se você conhece muito da China, você vai gostar de outra. E assim vai aumentando ou mudando conforme vai passando o seu tempo de relacionamento com a China. Beleza? Agora eu vou começar o ranking com uma coisa que me chamou muita atenção, muito por conta de onde eu venho aqui no Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro, entre todos os estados do Brasil, tem uma fama de ser muito violento. Todo mundo fala, Fui no Rio e não fui assaltado, é um milagre, não sei o quê. Realmente o Rio é muito violento. Aqui no Rio de Janeiro, toda hora eu tenho uma sensação que eu preciso ficar nos 220 volts. O que é isso? Eu tenho que ficar ligado a todo momento. Então eu tô na rua, eu vou olhando para todos os lados e olhando se tem alguém me seguindo. Cara, é uma sensação bem estranha, bem ruim, mas eu acostumei, eu cresci assim, porque infelizmente, principalmente no lugar onde eu moro, a violência é muito grande. Então, vira e mexe, as pessoas eram assaltadas perto da minha casa, sei lá, eu sabia de algum ônibus que era sequestrado, ou então um ônibus que era assaltado. Isso infelizmente, era normal daqui onde eu morava. E aí, quando eu fui morar na China, a primeira coisa que me chamou muita atenção foi isso. Por quê? Lá, cara, é impressionante. Os bandidos, eles não têm armas. Obviamente, não vou falar que não tem bandido na China. Obviamente, vai ter bandido em todo lugar do mundo, tem gente ruim na China também. Mas eles não têm acesso às armas igual os bandidos aqui do Brasil. E uma coisa interessante também é que você não vai ver assalto, por exemplo, passa tudo. Normalmente, o que acontece, muito pouco, é furto. Vamos dizer assim, eu tô com meu celular aqui na mão, tô dando mole, vou botar no bolso e alguém vai lá e pega. Isso acontece de vez em quando, eu nunca vi acontecendo, mas tem vários relatos que já aconteceram na China e chega a ser o mais normal lá, principalmente no centro das cidades e tudo mais. Mas assim, só de você não ter que se preocupar com ninguém botando uma arma na sua cabeça ou vindo com a faca pra cima de você, você já fica muito mais tranquilo. E uma prova de que lá é muito mais tranquilo de fato é que eu ia, por exemplo, nos bares com meus amigos, a gente saía às vezes sexta-feira à noite ou saía no aniversário de alguém, voltava para casa 2, 3 horas da manhã e a gente ia usando o celular no meio da rua como se nada tivesse acontecendo. Então é uma coisa que eu nunca ia imaginar fazer aqui no Brasil. Eu não conheço diversos estados do Brasil, conheço poucos, mas assim, os que eu conheço também eu não teria coragem de fazer. Não sei se é uma coisa minha, mas como eu disse, eu fui criado nesse meio de sempre estar ligadão. Foi até um processo diferente na China, porque no começo estava todo momento assim, não posso deixar meu celular aqui que vão pegar. Um exemplo que eu vou contar aqui para vocês é o seguinte: teve uma amiga minha que ela saiu com a gente no aniversário e ela esqueceu o celular dela no bar. O celular caiu do bolso, enfim. Quando a gente voltou, ela falou assim pra mim: Lucas, esqueci meu celular no bar. E agora? Aí eu falei, vamos voltar lá pra viver na esperança
que a gente vai encontrar. E era um celular novo para a época, assim, um celular que, sem brincadeira, aqui no Brasil não ia durar 30 segundos no lugar. A gente voltou lá no balcão e a gente perguntou, esquecendo o celular aqui, tal cor, de tal forma. E aí a pessoa que trabalhava lá no bar pegou o celular e entregou na nossa mão. Tudo que tinha acontecido foi que na hora que o celular caiu, a pessoa que pegou, que entregou, pisou em cima e quebrou a película. Mas assim, devolveu o celular pra gente. E são inúmeros outros casos que você percebe que, em questão de segurança, a China, assim, dá aula pra gente. Uma coisa que chama muita atenção também pra mim é a questão dos policiais. A maioria da polícia lá, não sei se é toda a polícia, por isso que eu não vou afirmar, mas a maioria não usa arma. Eles têm, no máximo, um cacetetezinho. Eu já vi arma na China, mas assim, exército, eu vi arma no exército e segurança de carro forte. Mas a polícia mesmo em si não tinha arma. E aí você... Lucas, tá escondido. Não, a polícia de lá não usa arma mesmo. E isso é normal para eles. Então você vê que diferença a gente tem de segurança para um lugar e do outro. Eu lembro que quando eu voltei para o Brasil, foi extremamente absurdo, porque eu saí daqui já com essa sensação e voltei com essa sensação de ser assaltado a todo instante. Eu lembro quando eu pisei no aeroporto, eu estava assim, calma, agora eu estou no Brasil, vou ser assaltado, tenho que ficar ligadão. Então, a todo momento, eu saí do aeroporto aqui do Rio, do Galeão, peguei a linha amarela e já fiquei assim, caramba, se aconteceu um arrastão aqui, o que acontece? É uma coisa que acabou sendo gerada porque lá tinha uma segurança muito maior do que aqui. Então, demorou um tempinho para eu voltar ao normal e agora já estou tranquilão de novo. A segunda coisa que eu gosto muito na China é em relação aos transportes. Por quê? Vamos pegar o Brasil e a China de novo comparando, porque eu sou brasileiro, então tem que comparar. O Brasil é um país gigante, igual a China é um país gigante. O Brasil, se você quiser ir para o Nordeste, você vai de avião, pode ir de carro, mas para ir mais rápido você vai de avião, digamos assim. A menos que você realmente queira fazer uma viagem de carro ou esteja sem dinheiro, vai levar muito mais tempo do que se você quisesse ir de avião. Ou seja, só tem essas duas opções, digamos assim. Você pode ir de barco também, mas enfim, a gente está conversando sobre modalidades normais de transporte. Na China, se eu estiver no norte da China e quiser ir para o sul, eu posso ir de avião e eu posso ir de trem-bala. Isso chamou muito a minha atenção, porque, cara, é muito rápido e é muito prático. Eu lembro que eu morava a 1 hora de Pequim de trem-bala. Então o trem-bala é mais ou menos 300 km por hora. Eu morava mais ou menos 300 km de Pequim. É uma distância grande. Aqui no Brasil, é muito difícil você fazer 300 km em 1 hora. Só se você tiver, assim, de Fórmula 1. Porque de carro você vai levar mais que 1 hora. Um exemplo disso é que no Rio de Janeiro, quando a gente quer ir para a região dos lagos, que é uma área que tem praia aqui no Rio de Janeiro, bem mais afastada do centro, a gente leva muito mais que 1 hora. E não é uma região tão longe assim, está dentro do próprio Rio de Janeiro, mas leva muito mais que 1 hora. Se tivesse trem-bala, se tivesse uma modalidade de transporte mais rápida, talvez seria muito melhor. E aí, continuando esse exemplo, não só na questão de trem-bala, falando da minha cidade em si. A cidade, como eu disse, é considerada uma cidade pequena e tinha metrô. E mais impressionante ainda, o metrô da minha cidade era maior, assim, em termos de linhas, do que o Rio de Janeiro. Então, eu não vou nem comparar, por exemplo, Pequim, Xangai. Se você pegar o metrô de Pequim e o metrô de Xangai, você vai ficar abismado com o tamanho. Mas falando do Rio de Janeiro e da minha cidade, como uma cidade pequena, já dava de 10-0. Questão de ônibus. Os ônibus lá eram assim, por exemplo, o ônibus vai chegar às 8h20. Impressionante que 8h20 o ônibus estava no ponto. E o ônibus vai sair 8h25. E 8h25 ele saía. E não sei se em todas as cidades da China, mas os ônibus param em todos os pontos. Pode ter gente, pode não ter, ele vai parar no ponto. Então é uma coisa até um pouco ruim para quem está acostumado com o ônibus varando assim na pista, mas assim, ao mesmo tempo você acostuma. Por quê? Ele já está programado que ele vai parar ali. Então ele vai chegar aonde ele tem que chegar na hora certa, porque é programado que ele vai parar em todos os lugares, entendeu? Beleza, então essa foi a segunda coisa. Primeira foi em relação à segurança, segunda em relação a transportes. Agora, a terceira coisa é o ponto que pode ter mais discordância. E isso até entre meus amigos, às vezes a gente conversa sobre isso. Depende muito de onde você foi e depende muito quem você é também, de verdade. Por quê? Os chineses, para os brasileiros em geral, eles são muito amigáveis. Então, isso para mim fez toda a diferença. Eu chegava no lugar, eu era muito bem recebido quando eles sabiam que eu era do Brasil. Eu falava alguma coisa do Brasil e aí eles começavam a comentar, falando coisas boas do Brasil. Então,
A maioria ia falar, lógico, do futebol, do café, mas se eles soubessem, por exemplo, teve uma vez que eu estava com um taxista e aí ele comentou da diversidade da fauna e da flora da Amazônia. Enfim, a partir do momento que eles sabiam que eu era brasileiro, eles começavam a querer me agradar. Então, por exemplo, se eu estava num restaurante e eles queriam pagar a conta, se eu saía com eles me chamavam para sentar na mesa, ainda mais quando eu começava a falar mandarim com eles. Assim, o tratamento mudava completamente, uma coisa de louco. E não é todo país que acontece isso. Agora, eu não sei por que eles têm esse carinho pelo Brasil, mas se for, por exemplo, às vezes uma pessoa do Paquistão e vai para a China, não dão essa moral toda igual dá para um brasileiro. Talvez porque tem muitos paquistaneses na China, pode ser. Talvez porque tem poucos brasileiros na China, pode ser. Mas eu não consigo afirmar qual o motivo é que acontece isso. Isso fez meu processo de adaptação na China ser muito mais rápido. Porque eu tinha lá meus amigos brasileiros, mas ao mesmo tempo eu queria estar mais por dentro da cultura, mais por dentro da sociedade chinesa. Então, às vezes eu saía sozinho e conseguia fazer amigos muito rápido. Eles, sei lá, às vezes paravam na rua assim, pedia para tirar foto, para adicionar no chat, só por eu ser brasileiro. Se você for para o interior, é pior ainda. Pior assim, no sentido de, parece que você é uma celebridade. Eu lembro que uma vez eu fui jogar futebol numa cidadezinha do interior lá, com os adolescentes do ensino médio. E quando a gente chegou, eu e meus amigos, a gente chegou assim na cidade, parecia que a gente era alienígena, sabe? Todo mundo vendo, olhando assim pra gente, tipo, Waiguarão, tipo, estrangeiro, estrangeiro. E eles queriam perguntar de onde a gente era, e pra eles chamava muita atenção o quê? Eu sou alto e magro. Meu amigo, ele é negro e baixo. Tem um outro amigo meu que é narigudo e orelhudo. E aí, todo mundo vem do Brasil, tem essa diversidade toda, e para os chineses isso era inimaginável, sabe? Para eles, o país tem que ser todo mundo parecido, assim como é na China. É lógico que existem as diferenças, mas são muito menores. No geral, a maioria das pessoas lá tem cabelo liso. Aqui no Brasil, não é assim, é diversificado. No geral, a maioria das pessoas lá tem uma pele mais amarelada, e que no Brasil não é assim. Então isso chamou muita atenção deles e eu acredito que isso conte para que eles tratem a gente de forma diferente. E no caso que eu estou falando, uma forma muito boa. O quarto ponto que eu quero falar com vocês é sobre as inovações tecnológicas da China. Então eu vou começar a bater no que me chamou mais atenção quando eu cheguei, que foi a questão do pagamento, de transferência de dinheiro. Lá desde 2017, até antes, eles já usam o QR Code. Então, eles pagam tudo com QR Code, recebem dinheiro por QR Code, fazem tudo por QR Code. Aqui no Brasil, a gente está começando a fazer isso agora, mas mesmo assim, tem lojas que não aceitam, tem muitas pessoas que acham essa ideia ruim. Lá, eles praticamente não usam mais o dinheiro em cédula, porque eles usam muito o QR Code. Para vocês terem noção, tem lugares, por exemplo, nos centros das cidades, que até o pedinte, assim, na rua, o morador de rua, ele tem uma plaquinha com QR Code, que você vai escanear e vai dar a sua doação, vai dar seu dinheirinho para ele. Então, é uma coisa assim. Aí você pensa... Tá, mas o morador de rua tem celular? Pelo preço do celular lá, ele acaba tendo. Você consegue comprar celular de uma marca chinesa muito fácil. Então, o morador de rua tem celular e ele tem acesso à internet, porque muitos lugares lá tem internet pública, e ele acaba recebendo a doação dele pelo QR Code e acaba indo em alguns lugares e pagando o almoço dele, enfim, o que ele quiser com o QR Code também. E aí, como é que funciona? Lá, como vocês sabem, né, eu já falei em alguns vídeos, tem o WeChat, a maior rede social chinesa. Aqui no Brasil, a gente tem o WhatsApp. Qual é a diferença desses dois? No WeChat, você consegue fazer muito mais coisa do que no WhatsApp. O WhatsApp, no geral, você vai trocar mensagem, você vai usar para trocar mensagem. Tem ali o Story, alguma coisa assim, mas no geral você vai usar para trocar mensagem. No WeChat, você consegue trocar mensagem, consegue enviar dinheiro, consegue comprar passagem de avião, comprar passagem de trem, consegue ver como se fosse um feed assim do Facebook, o que o pessoal está postando. Você consegue ter os stories também, você consegue marcar coisa direto na sua agenda. Cara, é bizarro, parece que eu estou puxando o saco do chinês, mas o WeChat ele é muito mais completo que o WhatsApp. Para vocês terem noção disso, o WhatsApp ele queria implantar aqui no Brasil essa forma de pagamento pelo QR Code, mas infelizmente não foi para frente esse projeto aí. Tomara que venha outro aplicativo fazer isso aqui no Brasil, porque é muito mais prático. Aí você fala... Lucas, mas se roubarem meu celular, como é que vai acontecer?
Vamos lá, se seu celular tiver digital, você vai autorizar o pagamento através da digital. Se o celular tiver sensor da íris ou da face, você vai autorizar através da íris ou da face. Se você não tiver nenhum dos dois, vai ser através da sua senha. Então, se alguém roubar seu celular aqui no Brasil e tiver essa forma de pagamento, ele não vai conseguir pagar porque ele não vai ter sua senha, a menos que ele peça essa senha na hora que esteja assaltando, alguma coisa assim. No dinheiro, ele vai pegar seu dinheiro e acabou. Então, acaba sendo mais seguro também nesse sentido. Os cartões, obviamente, dão essa segurança, mas aí você precisa ficar andando com o cartão. O celular, você vai estar andando com ele de qualquer forma, entendeu? Então, é muito mais prático você ter isso aqui também. Outra coisa relacionada à inovação tecnológica foi o que eu falei, o preço das coisas lá de tecnologia. Eu comprei meu celular lá, foi muito mais barato do que na época que eu estava aqui no Brasil. Hoje eu estou usando o iPhone X, fazendo comparação. Na época que eu paguei lá e quanto custava aqui, foi assim, coisa de quase R$2.000 de diferença. PlayStation, Xbox, você consegue comprar mais barato. Então, se você for para a China, uma dica que eu dou em relação a PlayStation, videogames assim, você pesquisa sempre a versão global, porque eles têm a versão chinesa e a versão global dentro da própria China. Então, na hora de comprar, compra a versão global para não ter problema. Vamos lá, computador é muito mais barato. Placa-mãe, placa de vídeo, tudo isso que você está relacionado à informática, eles conseguem fazer por um preço que sai muito mais em conta daqui. Aí você fala, Lucas, mas então eu quero trazer para cá para o Brasil, quero comprar online, trazer para cá. Aí entra uma questão de uma série de impostos, uma série de burocracia que vai acabar dificultando e no final você vai pagar praticamente a mesma coisa. O que eu fiz? Eu fui para lá, morei lá e comprei lá. Por isso que saiu muito mais barato. Agora, você daqui do Brasil comprar de lá e trazer, vai acabar saindo o mesmo preço, então não vale a pena, entendeu? Então, se vocês conhecem alguém que está indo para fora, pode pedir para comprar sem problema nenhum. Se a pessoa estiver disposta a trazer e talvez pagar uma taxa na alfândega, esse tipo de coisa, super tranquilo de trazer, beleza? E a última coisa que eu mais gosto na China, isso para mim não tem discussão, é em relação à culinária. Eu sou uma pessoa que sempre comi de tudo, de fato. Não tem uma coisa que eu lembre assim, não gosto disso. Eu acho que de todas as comidas que eu já comi na vida, a que eu menos gosto é coco. Não o coco, tipo, comeu coco, mas coisa feita de coco. Tipo beijinho, cuscuz, essas coisas assim. E na China, todo mundo que vai pra China fala assim, a culinária deles é muito diferente, tem muita pimenta. Ou então, a culinária deles tem muito óleo, enfim, tem carne que eu não conheço. De fato, tem tudo isso, mas pra mim foi muito bom tudo. Lógico que eu não cheguei lá comendo pimenta pra caramba. Foi um processo gradual. Eu fui acostumando a comer pimenta. Então, eu cheguei lá comendo um pouquinho de pimenta e eu achava muito forte. E eles falavam, mas isso nem tem pimenta? Como é que você tá achando tão forte assim? E foi aumentando, eu fui comendo mais, até que quando eu saí da China, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava conseguindo comer um prato que eles serviam para você falando que era apimentado no nível médio, digamos assim. Eu ainda não conseguia comer super apimentado, mas espero que um dia eu consiga. E é uma coisa que eu gosto, de fato. E não é todo lugar na China que vai comer comida apimentada. Tem lugares que comem mais e outros lugares que comem muito menos. E, de fato, existem uma série de pratos que não são apimentados dentro da própria fama da culinária chinesa. Eu sempre falo desse prato também, para quem me conhece, que é o pato de Pequim, que é um prato que eu amo e não leva pimenta. É um dos pratos mais famosos da China. Tem lá o arroz frito, o yakisoba, tudo isso você pode pedir sem pimenta. Então, você consegue curtir a culinária chinesa sem pimenta também. O famoso gyoza, que são aqueles famosos bolinhos com uma massa bem levinha, não são apimentados. Enfim, você consegue comer bastante, você consegue comer bem, sem necessariamente comer pimenta. Além disso, lá na China tem uma questão toda voltada para alimentação saudável. Então você vê que a taxa de obesidade da população é bem pequena. Então, para o pessoal que gosta dessa vida mais fitness e tudo mais, a China é um lugar que você pode olhar assim para a culinária dela, porque é impressionante. Você sai assim na rua, você não vê tantas pessoas obesas igual você vê no Brasil. Não sei o que acontece lá, porque assim, às vezes você olha uma comida, você vê a comida cheia de óleo, mas você não vê a população gorda. Então eles devem compensar de outra forma, fazendo exercício, sei lá. Mas eu acredito que tem a ver com a culinária sim, não sou nenhum especialista para estar falando isso, mas toda a comida que eu ia comer lá tinha alguma coisa saudável. Eles até brincam, falam que o brasileiro come muita carne. E lá eles comem pouca carne e mais coisa verde assim na comida, mais verdura, legume, essas coisas assim. Beleza?
Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, ativa o sininho das notificações, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, beleza? Até a próxima. Zaijian!